Titi, queria que você falasse da partida, comentasse essa partida, sua análise em relação ao jogo, dessa vitória. E em especial, queria te perguntar sobre Vidjalba, que é um zagueiro que no ano passado deu um encaixe muito importante ao Cruzeiro com o Fabrício Bruno e teve essa primeira oportunidade no ano de 2020. Traduz uma vitória quando ela vem acompanhada de desempenho. E o desempenho veio, ela foi, com todas as adversidades, é muito difícil jogar aqui contra o UFT. As condições até do gramado, que proporciona um jogo mais de contato, diferentemente daquilo que nós nos propomos também, ela se impôs, ela criou um sem número de oportunidades e ela fez um resultado que poderia, inclusive, com um placar mais elástico. Então essa é a consistência maior. A respeito de Vidjalba ou outro jogador, e todos eles foram, um grande número deles foram utilizados. Você vê como é que é a importância também do planejamento em relação ao Vidjalba. Porque se tu tem que trazer ele antes e não está preparado, ele não tem o nível de desempenho que teve hoje. Então ele só teve porque ele teve um tempo hábil de recuperação. E esse respeito ao atleta ele tem que ter. E o técnico tem que saber conduzir dessa forma. Na hora que estiver pronto, para que possa ter, e aí fortalecer o grupo como todos nós em relação a eles estamos. O Cruzeiro chegou muito pressionado por esse jogo, né? Não tinha nada garantido, ele tinha um norte, o segundo colocado, que vinha ali atrás também fazendo uma boa competição. Agora pela frente o Pouso Alegre, né? Nessa segunda fase. Como é que vai ser isso? A partir do momento que nós fizemos o planejamento e não teve os resultados, eu acho que foi uma pergunta que vocês colocaste para mim, quando não teve o resultado, o planejamento não vem, ele fica duro, tem que correr atrás do resultado. Nos últimos 3 jogos nós jogamos 3 decisões, nós sabíamos disso, que para passar, e aí independentemente de qualquer situação, uma vitória era importante hoje, com todas essas dificuldades que a gente colocou, teve essa consistência, essa maturidade a equipe para consolidar essa classificação. Hoje tivemos o Gerson fazendo uma função ali. Como que foi esse processo? Pensar nessa nova forma ali de um meio campo talvez mais encorpado? Sim, ela teve também essa ideia. Quando tu traz 2 meio-campistas mais posicionais e deixa o Gerson um pouquinho mais na frente, e às vezes do lado direito a gente tentou e procurando esse ponto de equilíbrio, nós estamos procurando o equilíbrio da equipe. Antes trabalhamos com o Gerson do lado direito, depois do lado esquerdo, com 2 médios, e ele deu esse volume de criação, que o primeiro tempo ele foi... Nós tivemos 5, 6 oportunidades vivas, claras, né? Fruto dessa criatividade nesse setor do Pereira e do Gerson, mas ainda um processo de adaptação. Sim. O que você achou do desempenho hoje, no caso aí do Matheus Henrique, né, o Mateuzinho, e também ao lado ali no meio campo do Cruzeiro, ali, né, na vaga ali, que geralmente costuma jogar o Romero, enfim, o desempenho dele ali nesse meio campo ao lado do Lucas Silva. Queria que você falasse a respeito disso, porque no início deu a sensação que o time estava até mais firme ali no meio, mais sólido esse meio campo do Cruzeiro, ou a impressão não seria essa? Ponto de equilíbrio. Sim, é de ser ofensivo, e nos últimos 3 jogos, desde o jogo contra a América, a gente tem feito média de 2 gols e criado bastante. Hoje eu fiquei chateado, confesso, de ter tomado o gol que não podia ter tomado, um pouquinho mais de atenção, as finalizações que tinha era de fora da área, não de infiltrações. Mas faz parte também de um processo de evolução da equipe. Mas de ter solidez e ter criatividade, esse ponto de equilíbrio a gente está buscando também na equipe. E não sei nem treinamento, tem sido nos jogos em função do calendário. Tite, até em relação a isso, né, para falar de evolução, já te perguntei sobre a parte física e hoje virou a parte física agora pelo menos com um ponto positivo, né? Precisa ter uma semana para poder trabalhar. Eu queria que você analisasse a parte física hoje, para esse jogo aqui especificamente, um gramado diferente, e como que você avalia essa semana para poder trabalhar e ter um pouco mais de espaço e respiro com os jogadores? Vê como as coisas são, né? Eu mesmo coloquei que o planejamento, em função dos resultados, daqui a pouco estava errado em determinado momento. Agora eu já não sei se estava errado. Porque se tivesse apressado antes,
teria daqui a pouco machucado mais atletas. Eu estou dizendo que não é que não é, estou dizendo que eu não sei. Quando tu opta por alguma coisa, ela é difícil. Se nós tivéssemos apressado e a garotada não tivesse jogado antes, daqui a pouco tinha jogador mais estourado. Daqui a pouco tinha Vidjalba que tinha que precipitar uma vinda e não teria uma condição maior. Assim como nós perdemos Chico, Jonathan Jesus, me ajuda, Kenji, Sinisterra. Esse calendário a gente tem que se adaptar, mas ainda dosar. Eu não posso pagar o preço e eu tenho que assumir as responsabilidades e as pressões e botar um jogador, estourar o jogador e perder o jogador sem determinadas condições. Eu tenho que respeitar o clube, e o atleta. Mas a gente conseguiu ainda fazer as substituições, retomar um fôlego, uma equipe encorpada e o grupo todo. A classificação ela foi dos meninos, o primeiro jogo, Otávio, Moraes, Jonathan Jesus, João Marcelo e Prates. Mateuzinho saiu, entrou Murilo depois. Rian e Rayan, Rodriguinho, Japa, Leles e Kenji. Esse foi a equipe que iniciou. A garotada também que iniciou. E daí crítica assim, absorver e agora, mas todo esse trabalho desse grupo, ele termina como o primeiro dessa fase de classificação. Então devo considerar os atletas também essa busca, essa recuperação dentro da própria competição. Aqui, obrigado, Tite, obrigado. Está tentando implementar o esquema de jogo do senhor. Nesses jogos, recentemente, principalmente quando se joga no interior, como o senhor jogou aqui hoje, a equipe está evoluindo e de que forma que o senhor está vendo essa evolução do Cruzeiro? Tu fala que conforme o que eu estou vendo com essa evolução é porque tu também está colocando evolução. Hoje ela fez um jogo bastante equilibrado. Ela criou muitas oportunidades num gramado muito difícil de jogar. Contra uma equipe muito difícil de jogar. Ela estava invicta, né? Na competição. E aqui na sua casa, no grau de dificuldade, ela botou volume, criou oportunidades. No primeiro tempo foram 2, mas poderia ter sido um placar mais elástico, pelas oportunidades claras. A lamentar ainda, eu coloquei também no intervalo a eles, que é essa consistência e a gente processo de evolução. Uma equipe ela também tem que ter prazer, satisfação em terminar em 0 o placar. E nós estávamos muito próximos de fazer isso. Nos últimos 3 jogos a gente tem feito os gols, criado, mas trazido essa consistência, esse equilíbrio também que a gente busca.